esse minuto de graça na casa de Deus. Aleluia. Eu quero que saudar a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Amém. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Quem está amém com Jesus, diga feliz. É verdade. Todo mundo amém, graças a Deus. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Já cumprimentou esse irmão bonito que está do teu lado já. Cumprimenta essa irmã de novo. Afinal, é ela que vai pagar o teu lanche no final do culto. Eita glória. Deus não sabe. Alguém vai pagar o teu lanche. Deus viu que você estava sem dinheiro. Aí botou quem tem dinheiro para sentar perto de você. Jesus é fiel. Abra sua Bíblia no livro de Atos, por favor, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Quando você encontra, eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade. Dizer que é um privilégio estar aqui, uma honra poder estar aqui com vocês. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, tá bom? Eu agradeço pela vida do meu amigo, pastor Clóvis, que tem nos convidado, nos dado essa oportunidade. Bendito seja Deus pela vida do pastor dessa igreja, de todos os obreiros, evangelistas, missionários, todas as irmãs, cantaram muito bonito. Deus continue abençoando vocês. Todos os conjuntos aqui estavam louvando por excelência. Como ver meu amigo Marcos Vinícius ali, ó, professor sua vida, meu irmão. Bom te ver, Deus abençoe. Estou com a minha esposa, a pastora Luciana Pinheiro, levante a mão. Essa morena iluminada que está na esquerda. E o nosso príncipe, evangelista Arthur, levante a mão. Também. Feliz de estar com a minha família. Tá bom? Eu sou da Vevex São Gonçalo. Uma honra estar aqui com você. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 12 de Atos, tu encontrou, diga comigo, vitória. Vitória. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era um dia dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentar ao povo depois da morte. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer, comparecer. Glória a Deus, aleluia. Pedro dormindo, entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos das cadeias. Disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. Ele assim fez. Disse-lhe mais: lança as costas, a tua capa me segue. E saindo seguia. Não sabia que era real, porque estava sendo feito por Deus, mas achava que era uma visão. Se você pode, diga amém. Amém. Vamos sentar, irmãos. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Que bom estar aqui com vocês, meus irmãos. Que bom compartilhar aqui esse momento. Que bom poder compartilhar a palavra de Deus. E eu quero louvar a Deus pelos 20 anos dessa igreja. 20 anos da Evangelho, 20 anos abençoando pessoas. Glória a Deus. O texto que eu acabei de ler é um texto conhecido. Está aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E você sabe que o livro de Atos fora escrito pelo doutor Lucas, pelo evangelista Lucas. E no capítulo 12 especificamente, está contando um fato que teve suma importância para a igreja primitiva. Se você ler o versículo 1 do capítulo 12, mais baixinho um pouquinho, por favor. Está dizendo que, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns
longe da igreja para te maltratar. A primeira coisa a pensar aqui é quem é esse Herodes. O que a gente tem que saber quem é esse Herodes? Porque a Bíblia vai nos apresentar pelo menos 4 gerações de Herodes. A Bíblia vai falar de Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa I e Herodes Agripa II. Herodes o Grande foi aquele que mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo quando Jesus nasceu. Herodes Antipas foi aquele que derrubou João Batista e participou do julgamento de Jesus. Herodes Agripa I é esse aqui que vai matar a Tiago, e Herodes Agripa II é o filho dele que vai participar do julgamento de Paulo. Herodes se sente muito poderoso, Herodes se sente muito confortável na sua posição. Afinal, ele tinha sido colocado ali pelos imperadores romanos Cláudio e Calígula. Herodes governava um território muito importante. Ele governava a Judéia, Pérea, Galiléia e Samaria. E por governar um território tão grande, ser tão poderoso assim, Herodes achava que poderia fazer o que bem quisesse e o que bem entendesse. Nasce no coração de Herodes, então, um desejo de perseguir e de maltratar a igreja. Acredito eu que esse desejo fora colocado por Satanás. Por que, pastor? Porque Satanás sabia que a igreja era um projeto de Deus. E Satanás sempre fica incomodado com os projetos de Deus que estão dando certo. Pastor, como o senhor sabe que a igreja era um projeto de Deus que estava dando certo? É só você olhar para a Bíblia, você vai perceber que no capítulo 1 de Atos, você vai ver Jesus subindo aos céus e dando uma ordem aos discípulos: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. No capítulo 2, nós vamos ver a descida do Espírito Santo. Estavam todos reunidos num lugar, de repente eles ouviram o som como de um vento veemente e impetuoso que vai encher toda a casa em que estavam assentados. De repente foram vistas línguas repartidas como que de fogo, a qual pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A questão agora é que, quando eles foram cheios do Espírito Santo, havia uma multidão de Jerusalém, a população de Jerusalém quintuplicada em tempo de festa. Eles vão se aproximar para ver o que está acontecendo. A Bíblia vai dizer que quando Pedro vê a multidão se aproximando, Pedro salta no meio da multidão e Pedro vai pregar a palavra de Jesus. Eu vou repetir isso porque isso aqui me empolga. Pedro acabou de ser cheio, acabou de ser batizado, acabou de falar em línguas pela primeira vez. E a primeira coisa que Pedro faz é pregar a palavra de Jesus. Esse texto me prova que quando Deus enche alguém do Espírito Santo, quando Deus batiza alguém do Espírito Santo, quando Deus, aleluia, permite que alguém fale em novas línguas, não é para simplesmente saltar, rodar e se alegrar dentro da igreja. Quando Deus enche alguém do Espírito Santo, é com a intenção, com o intuito, com o propósito de que essa pessoa saia da igreja e vá pregar a palavra de Jesus. A primeira coisa que Pedro faz é pregar a palavra de Jesus. Pedro prega um sermão poderoso, poderosíssimo. Tanto que, quando Pedro acaba de pregar, capítulo 2, verso 41, vai dizer que naquele dia quase 3.000 pessoas aceitam mais Jesus como Salvador. Eu vou repetir isso aqui, aleluia, a primeira pregação de Pedro, e Pedro ganhou 3.000 pessoas para Jesus, ou seja, a igreja está crescendo, o projeto está dando certo. Mas por que está crescendo? Porque a igreja do capítulo 1 só tinha 120 membros. Só tinha 120 crentes dentro de um cenáculo orando. A igreja do capítulo 2 já tem 3.000 membros, porque a igreja está crescendo, o projeto está dando certo. Glória. Quem crê que a igreja está crescendo aí, meu irmão? Capítulo 3 de Atos, Pedro e João estão para o tempo orar, a hora nona. Olha como é bom crente gostar de orar. A Bíblia vai dizer que quando chegam no templo, aleluia, tem um paralítico na porta do templo de esmola. Ele vai dizer, vai pedir uma esmola aos discípulos. Pedro diz: olha para nós. Pedro diz que não tem prata nem ouro, mas o que tem vai dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro pega na mão dele, logo seus cômodos se firmam, e aquele homem vai ser curado para a glória de Deus. Só que quando aquele homem é curado, a população ficou estarrecida com o tamanho do milagre. A Bíblia vai dizer que agora uma outra multidão vai se reunir na porta do templo.
quando a multidão se reúne à porta do templo, Pedro aproveita uma bela oportunidade para pregar a palavra de Jesus. Pedro salta no meio da multidão e Pedro começa a dizer: vem cá, por que vocês estão olhando para nós como se pelo nosso poder ou pela nossa virtude a gente tivesse feito alguma coisa? Quem curou esse homem não foi a gente. Aleluia. Quem curou esse homem foi aquele Jesus que vocês crucificaram, mas que ao terceiro dia ressuscitou e que vive para todo sempre. Eu quero uma palavra poderosa, tão poderosa que vai incomodar o Sinédrio. O Sinédrio manda uma comitiva, aleluia, até Jerusalém para entender o que está acontecendo, para prender a Pedro. Só que a Bíblia diz que antes de Pedro ser preso, capítulo 4, verso 4, olha na tua Bíblia aí, naquele dia quase 5.000 pessoas aceitam a Jesus como Salvador. Eu vou repetir para ver se você dá glória, irmãos. Quase 5.000 pessoas entregam as suas vidas a Jesus. Faz uma conta simples comigo. Capítulo 1, a igreja só tem 120 membros. Capítulo 2, a igreja acabou de ganhar mais 3 mil membros. Capítulo 4, a igreja acabou ganhando mais 5 mil membros, totalizando 8.000 pessoas. Ou seja, a igreja está crescendo, o projeto está dando certo. Glória! Pega na mão de alguém que está do teu lado aí, pega na mão de quem, para ele assim, ó, a igreja está crescendo, vai. Fala para ele assim, ó, o projeto está dando certo. Glória! Quem acredita que esse projeto chamado igreja vai dar certo, levante a mão e dê um grito de glória aí, meu irmão, porque nada e ninguém vai conseguir parar esse projeto chamado igreja. A igreja está crescendo tanto que no capítulo 6 os apóstolos têm que instituir diáconos para ajudar na organização da igreja. A igreja está crescendo tanto que agora Filipe vai batizar o eunuco no capítulo 8. A igreja está crescendo tanto que no capítulo 9, Saulo, que era um perseguidor da igreja, vai ter um encontro com Jesus a caminho de Damasco e vai se tornar uma das maiores referências da igreja primitiva. A igreja está crescendo tanto que no capítulo 10 ela vai quebrar barreiras culturais. Por que, pastor? Porque algo que estava restrito somente aos judeus agora vai alcançar os gentios. O centurião Cornélio vai aceitar Jesus como Salvador e o melhor, vai receber o dom do Espírito Santo pela imposição das mãos de Pedro. Aleluia! Eu não sei se o diabo tem chifre, mas se ele tiver, ele estava no inferno coçando chifre, pensando: como que eu vou parar essa igreja? Essa igreja está crescendo demais, essa igreja está prosperando demais, essa igreja está quebrando barreiras culturais. A cada dia mais pessoas e mais pessoas vão aceitando esse Jesus e vão colaborando com essa igreja. Então agora Satanás vai encher o coração de Herodes para perseguir e para maltratar a igreja, com a intenção de Satanás, quando enche o coração de Herodes, pastor, é amedrontar a igreja. Aleluia, vou repetir isso aqui, grava isso. Herodes quer amedrontar a igreja. Herodes quer tocar na igreja, aleluia. Só que agora, para atingir a igreja, primeiro Herodes vai tocar no líder da igreja. Quem são líderes da igreja? Os apóstolos, aleluia. E Tiago é um dos líderes da igreja, aleluia. Por que Herodes quer tocar em Tiago, pastor? Para pensar assim, para fazer a igreja pensar assim. Se nenhum líder conseguiu escapar, imagina a gente. Então a Bíblia vai dizer que Herodes captura Tiago e vai matar Tiago à espada. Eu vou repetir isso aqui, guarda no teu coração. Vai matar Tiago à espada. Tiago, o que é matar a espada, pastor? É arrancar a cabeça fora. Tiago perde a cabeça por amor ao Evangelho. E tem gente hoje que está saindo da igreja para que fofoca. Está saindo da igreja porque o pastor passou e não proclama o Senhor. Está saindo da igreja porque não ganhou a oportunidade para cantar, para pregar. Na igreja primitiva tinha gente perdendo a cabeça por amor ao Evangelho, irmãos. Aí Herodes mata Tiago e diz assim: eu gostei de matar pastor. Quem é o próximo pastor da vida? Alguém diz: é Pedro. Aleluia. Então vou matar Pedro. Ele quer amedrontar a igreja, ele quer atingir a igreja. Aleluia. Pastor, Herodes prende Pedro com a intenção de matar. Herodes prende Pedro com a intenção, aleluia, de acabar com a sua vida. Só que Herodes é inteligente, Herodes é político.
e político quer ficar bem com todo mundo. Herodes lembra que os judeus estão comemorando o dia dos pães asmos, e o dia dos pães asmos está estritamente ligado à festa da Páscoa. A Páscoa é um dia, e nos 7 dias subsequentes são dia dos pães asmos, dias que não pode ter fermento dentro da casa de nenhum judeu. Herodes pensa assim: o povo judeu está em tempo de festa. Se na festa a população de Jerusalém triplicava, se eu matar um judeu no tempo de festa, pode ter uma rebelião e o meu carro vai ficar em risco. Vou fazer o seguinte: deixa a festa acabar, deixa a Páscoa passar, deixa o dia dos pães asmos passarem, que eu vou matar Pedro, eu vou arrancar a cabeça de Pedro fora. Eu não sei para vocês, conjectura de pregador, pensamento meu, Herodes deve ter espalhado na cidade os cartazes dizendo o dia e a hora que Pedro morrer, o local. Pedro vai morrer na praça pública, porque, pastor, a intenção dele é amedrontar a igreja, a intenção dele é dividir a igreja, a intenção dele é fazer a igreja pensar que se o pastor não escapou, os membros também não vão escapar. Satanás sabe que a única chance que ele tem contra a igreja é se a igreja estiver dividida. A única chance que ele tem contra a igreja é se ele conseguir separar a igreja. Por que, pregador? Porque Deus não quebra princípio, e foi Jesus que disse: reino dividido não prospera, reino dividido não subsiste. É por isso que não pode ter fofoca dentro da igreja, é por isso que não pode ter disse-me-disse dentro da igreja, é por isso que não pode ter irmã sem falar com outra irmã dentro da igreja. Porque, pregador, porque desse jeito Satanás ganha força, desse jeito Satanás ganha terreno. Mas tem um negócio: se a igreja permanecer unida, se a igreja permanecer coesa, se a igreja permanecer em unidade, nem as portas do inferno conseguem segurar a igreja de Jesus. Então Herodes agora fez a sua propaganda. E agora, pregador, agora ele tem que tomar as devidas providências para a sua propaganda não se tornar uma propaganda enganosa. O que ele faz? Pedro já havia escapado da prisão uma vez. Então Herodes é inteligente. Herodes vai entregar a Pedro a 4 quaternos de soldados. Anota aí que você nunca vai esquecer. Pastor, por que 4 quaternos? Por que 4 grupos de 4 soldados cada grupo? É porque a noite naquela época era dividida em 4 vigílias. Cada vigília tinha 3 horas. Primeira vigília, de 6 da noite até 9 da noite. Segunda vigília, de 9 da noite até meia-noite. Terceira vigília, de meia-noite até 3 da manhã. Quarta vigília, de 3 até as 6. Por que 4 grupos de 4 soldados? Por que 16 soldados? Era para que cada grupo de 4 soldados vigiasse Pedro durante uma vigília da noite, ninguém cansasse e frustrasse qualquer tipo de tentativa de fuga de Pedro. Então Herodes vai mandar algemar um soldado da guarda pretoriana no braço direito de Pedro, um soldado da guarda pretoriana no braço esquerdo de Pedro, 2 soldados do lado de fora da cela guardando a prisão. E Herodes dizia assim: ó, eu quero ver Pedro fugir agora, eu quero ver Pedro escapar agora, eu quero ver Pedro ficar vivo agora. Herodes só esqueceu de um detalhe. Qual pregador? Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Herodes conseguiu prender Pedro, mas Herodes não conseguiu fazer a igreja parar de orar. Herodes conseguiu jogar Pedro numa cela, mas Herodes não conseguiu fazer a igreja parar de botar o joelho no chão. Herodes estava cutucando onça com vara curta. Sabe qual foi o pior
peso. E a igreja, pastor? A igreja está orando. Vambora. A igreja está orando. Glória a Deus. Aí o texto vai dizer: e eis que sobreveio o anjo do Senhor. Sobreveio que igreja? Sobreveio que igreja? O anjo do Senhor. Sobreveio. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Peraí. A igreja está orando. Aleluia. Pedro está dormindo. Aleluia. E o anjo veio. Oh, Deus. A pergunta que não quer calar: Aleluia. quem é que consegue dormir sabe que vai morrer no dia seguinte? Meu Deus. Pedro estava dormindo Glória a entre Deus. dois soldados. Meu Deus. Pedro não está dormindo no colchão queen da ortobom. Não tem travesseiro de punho de ganso. Pedro está dentro da prisão. Mas está. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pastor, o que Pedro está dormindo no capítulo 12 de Atos? Quem quer ouvir diz amém? É por causa do professor de seminário de Pedro. O professor de seminário de Pedro era Jesus. E Jesus era muito mais pedagogo do que teólogo. Jesus queria ensinar as coisas na prática. Pedro dorme no capítulo 12 por causa de Marcos, capítulo 4, verso 35. Jesus disse para os discípulos: passemos para a outra banda do lago. Não é vocês que passem. Passemos. Quer dizer o quê? Eu vou passar também. Glória a Deus. Se Jesus está no barco, quem que não vai para o outro lado, irmão? Todo mundo. A Bíblia diz que o barco está se deslocando, aleluia, para o outro lado. Só que no meio do mar, o que tem, pastor? Vento. No meio do mar, o que tem, pastor? Onda. No meio do mar, o que tem, pastor? Tempestade. Se o barco não vira com a força do vento, o barco afunda com a quantidade de água que está entrando no barco. Nesse momento, tem discípulo gritando. Nesse momento, tem discípulo esperneando. Nesse momento, tem discípulo sem saber o que fazer. Nesse momento, tem discípulo querendo pular fora do barco. Mas a pergunta que não quer calar é: lá na popa, o que é que Jesus está fazendo? Ele está Dormindo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, o que ele está dormindo? Para ensinar para mim e para você que ficar desesperado no meio da tempestade não resolve nada não, tá? Aleluia. Parar de vir para a igreja no meio da tempestade não resolve nada não, tá? Sair do conjunto no meio da tempestade não resolve nada não, tá? Parar de dar oferta, parar de dar dízimo no meio da tempestade não resolve nada não, tá? Pastor, estou enfrentando uma tempestade. É fiel a Deus? Sou. É fiel à tua família? Sou. É trabalhador? Sou. É dizimista ofertante? Sou. O que eu faço, pastor? Vá dormir. Glória a Deus. Por que, pregador? Porque quem cuida de você não dorme. Duas pessoas levantaram a mão, vou repetir isso. Quem cuida de você não dorme. Posso melhorar isso, gente? Quem cuida de você nem tosqueneja. Ele é o guarda de Israel. Vá dormir. Satanás não quer só tocar em você. Satanás quer roubar a tua paz. Satanás quer tirar o teu sono. Ah, quer. Por que, pregador? Porque quando você dorme enfrentando um tempo difícil, você está mandando um recado para o céu. Qual o recado? O recado é esse: Deus, amanhã não sei o que fazer não. Amanhã tem que pagar a parcela do cartão. Amanhã tem que pagar minha conta de luz. Amanhã vence o meu aluguel. Amanhã vence a prestação da minha casa. Deus, amanhã não tenho dinheiro para escolher as crianças da escola. Não tenho nem R$1 no pão. Mas eu vou bater na cama e vou apagar, porque eu confio em ti. Essa prova não vai roubar o meu sono. Essa prova não vai roubar a minha paz. Essa dificuldade não vai me deixar com crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Eu vou dormir tranquila, porque eu confio em ti. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor, Salmo vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, Salmo 125, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Jeremias 17:7, bem-aventurado é o varão que
que estão ainda da fruto. Hebreus 4,16: chegai-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Salmo 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais só quem confia em Deus, levante a mão aí. Só quem confia em Deus, abre a boca, diga: Senhor, eu confio em ti. Senhor, eu confio em ti, eu confio em ti. Quer receber uma palavra? Deus está curando o sono de alguém essa noite aqui. Para de graça, vou repetir. Deus está curando o sono de alguém essa noite aqui. Chega de deitar e ficar com o olho aberto. Chega de deitar e ficar com a síndrome do pensamento acelerado. Chega de deitar e não conseguir dormir. Você não vai ficar refém de losartã. Você não vai ficar refém de remédio para dormir. Você não vai ficar refém de calmante. Deus está curando o sono de alguém aqui. Cuidado para não perder a hora de trabalhar segunda-feira. Glória a Deus. Cuidado para não perder a hora da EBD domingo, tá? Eita, glória. Por que, pregador? Porque você vai bater na cama e vai apagar para a glória de Deus. Pega na mão de alguém e diga: você vai apagar. Você vai dormir igual neném. Diga para alguém: você vai dormir como se fosse rica, milionária. Você vai dormir o sono do justo. Teu patrão não vai tirar o teu sono. Diga para alguém: a tua sogra não vai tirar o teu sono. O teu cunhado não vai tirar o teu sono. Deus está curando o sono de alguém aqui. Meu Deus, glória a Deus. Diga assim: de boleto não vão tirar meu sono, Jesus. O boleto não vai tirar meu sono. Você recebe essa palavra? Eita, glória. Aleluia. Aí olha o texto. Versículo 6. Versículo 7. E sobreveio o anjo do Senhor. Sobreveio quem, igreja? O anjo do Senhor. Sobreveio quem, igreja? O anjo do Senhor. Ajuda aqui, gente. O anjo do Senhor veio. O anjo do Senhor? Veio. O anjo do Senhor? Veio. A igreja está orando. A igreja está? Orando. A igreja está? Orando. Pedro está dormindo. Pedro está? Dormindo. Pedro está? Dormindo. E o anjo? O anjo veio. De novo. A igreja está? A igreja está? Pedro está? Pedro está? E o anjo veio. O anjo veio. O anjo veio para quem estava orando ou veio para quem está dormindo? Olha o recolho da congregação. Não pode ser cima do muro, tem que ser uma só. Vamos lá de novo. A igreja está? Pedro está? E o anjo? O anjo veio para quem está orando ou veio para quem está dormindo? O anjo veio para quem estava dormindo. O anjo veio para Pedro, mas o anjo não veio por causa de Pedro. Glória a Deus. O anjo veio por causa da oração da igreja. Vamos ser sinceros? Tem vezes que você ora, busca, consagra, jejua sobre o monte, e na hora de mandar o anjo, Deus mandou o anjo para quem estava dormindo. Fala a verdade, gente. De vez em quando, Deus manda o anjo para quem nem é crente. Mentira, é verdade, gente. Deus manda o anjo para quem nem é crente. Você que ora, você que busca, você que consagra, e na hora de mandar o anjo, Deus manda o anjo para quem nem é crente. Só que grava isso, tá? O importante não é para quem veio. O importante é por que veio. Se Deus mandou o anjo, é porque você está orando e você ainda tem crédito no céu ainda. Aí uma mãe me diz assim: pastor, mas eu não estou aguentando mais. Lá em casa só sou eu orando. Pastor, mas eu não aguento mais. Sai em casa, meu marido não ora, meu filho não ora, uma confusão, pastor. Eu estou orando, buscando, estou fraco. Minha irmã, quer a notícia do céu? Mesmo sem aguentar, continua orando, tá? Mesmo triste, continua orando, tá? Mesmo fraquinha, continua orando,
que o anjo estava lá. Sim ou não, gente? O anjo já estava lá e ninguém está queimando o anjo. Porque esse pregador, porque às vezes Deus manda o anjo e a gente nem vê. Mentira, é verdade, gente. De vez em quando Deus mandou o anjo ali pra mim que você nem viu. Quando vez você orou, guarda minha casa, Jesus, guarda meu marido, guarda meus filhos. O marido foi trabalhar dentro do ônibus, tinha alguém querendo anunciar um assalto armado. Por que não anunciou? Porque tinha um anjo lá para falar. Você nem viu, mas a tua filha estava voltando da faculdade, do trabalho da escola, passou 2 anos numa moto, foi fazer uma desgraça, mas quando passou perto dela, Deus disse assim: aí não, Satanás. Você nem viu, mas o anjo estava lá. Quem crê que o anjo estava lá, gente? Vamos falar a verdade? Hoje você é crente, hoje você está em bonitona, arrumada. Mas antigamente você gostava do forró, gostava do pagode, do samba, do funk. Quantas vezes você foi pro funk, pagode, pro samba, tua mãe ficou orando, tua avó ficou orando. Aleluia. Né? Teve confusão lá, peixeirada, garrafada, tiroteio, briga. Você viu um amigo seu ser atingido, viu um colega seu morrer, primo seu morrer, e com você não aconteceu nada. Glória a Deus. Por que, pregador? Porque tinha um anjo lá te guardando e você nem viu. Glória a Deus. Mãe, você não sabe o que aconteceu, o quê? Caveirão entrou, teve um tiroteio no bar, a confusão, morreu gente. Com você, minha filha, não aconteceu nada. Por quê? Porque tinha um anjo lá te guardando e você nem sabe. Enquanto tem oração, tem livramento, tá, gente? Glória a Deus. Se em vez de orar, a igreja dormisse, não tinha anjo. Se o anjo não vai, não tem livramento. Se não tem livramento, Pedro morre. Se Pedro morre, a gente perde uma das maiores referências da igreja primitiva. Glória a Deus. Você está entendendo a importância de você orar, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Está entendendo a importância de você orar? A igreja, quando tem um problema, ela não tem que ir para o Facebook mandar indireta. Não tem que ir para a BR botar fogo em pneu. Não tem que ir na boca de fundo falar para o traficante. A igreja, quando tem um problema, ela vai para o joelho. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Joelho. Aleluia. Você acredita no poder da oração, hein? Glória a Deus. Meu Deus. Antes assim, Pedro, ou Deus, resplandeceu a luz da prisão e tocando a Pedro do lado, despertou dizendo: Pedro, levanta. O sono era tão pesado que o texto diz que o anjo resplandeceu uma luz. Irmão, se essa luz, minha esposa tem um sono, dorme com a bênção. Mas qualquer coisa acorda ela. Está dormindo tranquilo, se acender a luz, não, o que houve? Apaga essa luz. Acorda de bom humor, graças a Deus. Irmão, se essa luz é que incomoda a gente, imagina a luz do anjo. O anjo resplandeceu, Pedro estava dormindo tanto, que nem a luz do anjo acordou ele. Nossa, pesado, né? Crente uma vez para dormir. Mandou. Bora, Pedro, bora, Pedro. Tocou do lado. Bora, rapaz. Levanta depressa. E caiu das mãos das cadeiras. Só que a igreja orou, a cadeira não caiu. Meu Deus. O anjo veio, a cadeira não caiu. Glória a Deus. O anjo resplandeceu a luz, a cadeira não caiu. Eu creio. O anjo tocou em Pedro, a cadeira não caiu. Pastor, quando que a cadeira caiu? Quando Pedro se levantou. Glória a Deus. Por quê? Tem coisas que só saem da sua vida quando você se levanta, quando você se posiciona. Para que graça você entender. Existem coisas que só saem da tua vida quando você assume a posição que Deus te chamou. Tem coisas que não saem da tua vida ainda porque você parou de ser obreira, parou de ser obreiro. Tem coisas que saem da tua vida ainda que você largou a mesa de oração, largou o ciclo de oração. E Deus diz assim: ó, ei, a cadeira só vai cair quando você se levantar, se posicionar. Como uma mulher de Deus e como uma coluna dentro da tua casa. Vou pular essa parte que agora Deus diminuiu. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: lança as
costas da tua capa e me segue. Lança as costas da tua capa em mim. Aí eu vejo. E saindo, seguia-o. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, ao qual se lhe abriu por si mesma, ou se lhe abriu naturalmente. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou. O anjo acorda e diz: Pedro, se veste, bota a roupa. E agora? Agora me segue. Aí Pedro começa a seguir o anjo. Olha, vem cá, Arthur. Vem cá. Deixa eu aqui embaixo, como é que Pedro, seguinte, irmão. Vamos fingir que o Arthur é Pedro, ele tem mais cara de Pedro, e vamos fingir que eu sou o anjo, que eu tenho mais cara de anjo. Ele é Pedro, eu sou um anjo. O anjo falou assim: me segue. Pedro levantou, se vestiu, e para onde o anjo ia, Pedro ia. Aqui, ó. Onde? Virou direito, virou esquerda, pá. Só que daqui a pouco ele bateu numa porta de ferro. Quando bateu na porta de ferro, o texto diz assim, ó, e se abriu por si mesma, se abriu naturalmente. Pergunta que não quer calar: a porta abriu para Pedro ou a porta abriu para o anjo? A porta abriu para Pedro ou abriu para o anjo? O anjo. Se o anjo não está ali, a porta não abre, gente. Sabe qual é o segredo da vida? É andar com quem abre porta. Tem muita coisa que não aconteceu na tua vida ainda, é porque tu está andando com quem fecha a porta em vez de andar com quem abre porta. Começa a andar com quem abre porta, gente. Começa a andar com alguém para te levar para outro nível, para outra estação. Começa a andar com quem ora, com quem medita, com quem sobe um monte. Para de andar com quem faz fofoca. Para de andar com quem xinga palavrão. Para de andar com quem fala mal do marido. Anda com quem abre porta. Sabe qual é a verdade? É que o anjo foi ali para pelo menos duas coisas. O anjo foi ali para levantar Pedro e para libertar Pedro. O anjo foi ali para levantar Pedro e para libertar Pedro. Eu vim declarar algo. Do mesmo jeito que Deus levantou Pedro e libertou Pedro, Deus vai levantar e vai libertar alguém lá da tua casa também. Ah, para de graça, gente. Eu vou repetir isso aqui. Deus vai levantar e vai libertar alguém que você ama. Deus vai levantar alguém que está caído, alguém que está desviado, alguém que está afastado. Deus vai libertar alguém da bebida, vai libertar alguém do cigarro, vai libertar alguém da droga, vai libertar alguém do tráfico, vai libertar da prostituição, do adultério, em nome de Jesus. Você crê que Deus ainda liberta, minha irmã? Fica de pé então, fica de pé em nome de Jesus. Vamos dar uma maior para mim, dá maior. Eu queria que você levantasse as duas mãos agora, as duas mãos. E que você virasse a direção da tua casa. Vira aí a direção da tua casa. E agora, pastor? Agora você vai orar. Você vai orar para Deus levantar e para Deus libertar alguém que você ama. Fecha os olhos, fecha os olhos. Você vai orar agora, falando: Senhor, toca na minha filha, toca no meu filho, levanta ele, Jesus. Ele não vai ficar preso na prisão, vai ficar preso na prisão das drogas, na prisão da bebida. Isso, vai. Começa a orar. Só um minuto para você orar, um minuto. Não rejeita a oração. Oração é alimento. Eu estou ouvindo a igreja orando, Nunca vi justos sem resposta, ou ficar com sofrimento. Eu estou ouvindo alguém orando por mim, mas já somente
vindo aqui essa noite? Tem alguém que está afastado, quer voltar? Alguém que nunca foi crente? Jesus vai levantar alguém na tua casa. Fala para o irmão aí. Jesus vai levantar alguém na tua casa. Fala aí. Jesus vai levantar alguém na tua casa. Diga para alguém aí, diga. Vai levantar um obreiro, um pregador, um presbítero, um pastor lá na tua casa. Vai levantar alguém que está na tua casa. Mas Jesus vai levantar alguém aqui essa noite também. Tem alguém? Vou passar o microfone ao pastor. Mas até o final do culto você pode citar Jesus. Obrigado, gente. Aplauda Jesus aí.